Em prevenção ao coronavírus, o RN optou em realizar as entrevistas via Skype e hoje nós conversamos com o professor do programa de pós-graduação em demografia da UFRN, o professor Ricardo Ojima. Oi, professor, bom dia para o senhor. Bom dia, Mara, tudo bem? Tudo tranquilo, vamos lá. Mais ou menos, né? Quando passar aí essa pandemia, todo mundo vai ficar um pouco mais tranquilo, né? Por enquanto a gente vive ainda momentos de tensão. Mas explica pra gente como é que o setor, né, a pós-graduação, né, que o senhor trabalha, né, que tem estudos na área de demografia, o que estudos são esses que podem ajudar aí a população do Rio Grande do Norte e de todo o país? Bom, o objetivo aqui, a gente organizou um observatório para análise sociodemográfica e o objetivo principal é fazer textos curtos para divulgação científica que sejam baseados em evidências empíricas, com dados principalmente de fontes seguras, como o IBGE, para que a gente possa traçar os perfis demográficos, né, que podem ser mais afetados e que afetam também a possibilidade, o potencial dessa transmissão. Então, o objetivo principal aí é orientar as pessoas com base em dados. A gente vê que tem muita informação distorcida e falsa circulando pelas redes sociais. Então, o objetivo principal é caminhar nessa direção, no sentido de informar a sociedade e, eventualmente, também, chegando aos gestores públicos, tentar orientar também nesse sentido. Um dos pontos, né, essa questão da suspensão das atividades escolares, é uma evidência importante que a gente pode relacionar com os fatores demográficos, né? A gente tem visto aí pela área de saúde, os infectologistas, que as crianças tendem a ser menos afetadas em casos graves, embora isso aconteça também, mas em termos proporcionais é menos do que os idosos. Mas, de toda forma, é importante que as salas de aulas não se tornem vetores de transmissão comunitária em massa, né? E que essas crianças voltem aos seus domicílios e infectem os adultos e, sobretudo, os idosos. No caso do Nordeste e o Rio Grande do Norte, cerca de 1/5 das crianças moram com pessoas idosas. Então, é um potencial aí de 1/5 dessas crianças contaminarem idosos que estão aí, que estariam, então, numa área de risco. Então, na visão do senhor, né, esse novo decreto aí da governadora, né, que estendeu, né, renovou, na realidade, o decreto inicial até o dia 23 de abril e tem limitações, né, inclusive em relação às escolas. Na visão do senhor, na visão do núcleo aí de estudo, esse decreto, né, pode ser de fato, precisa ser renovado, tendo com base aí todos os estudos e os alinhamentos também com tendências já de outros países? Sim, essa é a questão importante, né? Essas crianças podem não ficar doentes, podem manifestar sintomas bem leves, mas eles podem se tornar potenciais contaminantes, né? Contaminadores dos idosos que sim estarão em área de risco. Além disso, também a mobilidade dessas crianças, né? E também dos jovens que estudam. Muitos estudam entre municípios diferentes quando chegam no ensino médio e no superior. As crianças circulam pela cidade, dentro dos ônibus escolares, dentro dos carros, usam serviços de alimentação, papelaria, o que seja, e tudo isso aumenta a mobilidade das pessoas no território, né? E a gente sabe que esse é um elemento importante dessa contaminação desse vírus, né? A mobilidade das pessoas é um dos fatores que fez com que uma doença que surgiu em dezembro na China, hoje esteja espalhada em todo o mundo. As pessoas são móveis, cada vez mais móveis. E a mobilidade da população ajuda a gente a entender essa disseminação tão rápida. Professor, e o isolamento vertical não é recomendado pelos estudos aí de vocês? Justamente por esse mesmo motivo, né? Explicando a questão da suspensão das atividades escolares. Só selecionar os grupos de risco para que eles fiquem isolados tende a gente a não evitar com que as pessoas levem o vírus para dentro de casa, né? Então, a gente pode perceber que a maior parte das pessoas contaminadas, testadas, são nos grupos de idade entre 20 e 50 anos, que não estão nos grupos de risco, mas essas pessoas
circulam pelo território da cidade e chegam de volta aos seus domicílios e contaminam os idosos que moram com eles. Né? Chega a ser 1/3 da população que mora junto com idosos no mesmo domicílio e, sobretudo, nos casos mais graves, quando os domicílios têm poucos cômodos, sobretudo os cômodos servindo como dormitório. Né? Em algumas situações de maior vulnerabilidade, a gente tem pessoas residindo em casas onde só tem um quarto para dormir. 3, 4, 5 pessoas no mesmo domicílio. Isso inviabiliza qualquer tipo de isolamento que a pessoa possa fazer dentro de casa, se ela for contaminada. Né? Essa é a orientação. Nos domicílios com mais cômodos, essa pessoa fica trancada dentro de um dos quartos dessa casa durante 15 dias e evita a contaminação dos demais membros. Em domicílios com número menor de cômodos, isso não tem como acontecer. Né? Já houve a publicação de algum artigo, né, novo aí depois dessa quarentena? Vocês estão trabalhando em home office, né? Não tem ninguém indo ao UFRN, não. Mas vocês já, por exemplo, encaminharam alguns artigos de orientação, por exemplo, ao governo do estado, né, dizendo ali pontos positivos, pontos negativos, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. O grupo de vocês já foi procurado pelas autoridades? Já que é referência, né, em todo o país. Sim, a gente tem tido contato frequente, a gente tem projetos anteriores já que ajudavam na orientação e na disseminação de indicadores sociodemográficos com o governo do estado, também outros projetos com a prefeitura do município de Natal, e a gente tem contato com esses agentes lá dentro e, de certa maneira, essa informação chega. Né? Fora o fato de que a gente tem buscado divulgar isso da maior maneira possível, amplamente, nos canais da UFRN e no nosso site também. Ok, professor Ricardo Ojima, professor do programa de pós-graduação em demografia da UFRN. Muito obrigada pela entrevista e sucesso aí nos estudos. Obrigado e vamos nos cuidar, ficar em casa. Ok.